beleza? Hoje mais uma aula de Química aqui no auladei.com.br. Hoje nós vamos abordar o conteúdo de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, certo? Esse conteúdo vai nos dar base para que a gente possa interpretar melhor lá as separações de misturas, que vai ser o conteúdo da próxima aula. Vamos lá! Bom, estamos falando de misturas. O que vem a ser misturas? Misturas são associações entre duas ou mais substâncias, certo? Agora eu vou lembrar vocês de um conceito que foi abordado numa aula anterior, a aula que eu falei de diagramas e gráficos de mudança de estado físico. O que caracteriza uma mistura é o fato de ter a fusão e a ebulição acontecendo em um intervalo de temperatura e não uma temperatura constante, coisa que é característica de substância pura, certo? Lembrando então, uma mistura ela é caracterizada por ter fusão e ebulição a uma faixa de temperatura, não temperatura constante, tranquilo? Isso era a matéria da aula passada. Bom, nós temos dois tipos de misturas. Você já deve ter ouvido falar de mistura homogênea e mistura heterogênea. Falando primeiro de mistura homogênea, ela é caracterizada por ter apenas uma fase. Tenho aqui um exemplo de um copo de suco feito, certo? Um suco de morango, onde mostra apenas um aspecto contínuo, apenas uma fase. Eu não consigo ver onde que tem aqui a solução de morango, onde que tem apenas água. Então, isso aqui é uma mistura homogênea, tranquilo? Tenho aqui também uma mistura homogênea sólida, coisa que às vezes a gente não percebe. Aqui o cadeado, essa parte dourada aqui do cadeado é feita de latão. O que é o latão? É uma mistura homogênea de dois sólidos, que seria o cobre e o zinco. Então o latão é feito de cobre e zinco, e aqui nessa região do cadeado nós não somos capazes de observar e apontar assim, aqui é apenas cobre, aqui é apenas zinco. Não temos condição de perceber a diferença onde está um, onde está outro. Então apenas uma fase. Então eu falei da mistura homogênea líquida, falei de uma mistura homogênea sólida e também temos um exemplo de mistura homogênea gasosa. Qualquer associação, qualquer mistura de gases vai ser sempre uma mistura homogênea. Botei aqui uma foto do céu, fazendo uma alusão ao ar atmosférico, que tem nitrogênio, tem oxigênio, tem os gases nobres, tem monóxido de carbono, gás carbônico, e aqui entre a lente da câmera e a TV, tem todo o ar, e a gente não consegue perceber onde está uma molécula, onde está outra. Portanto, também é um exemplo de mistura homogênea, tranquilo? Sabendo disso, vamos falar então de misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas são as misturas que vão ter mais de uma fase, vão ter duas ou mais fases, certo? Então, qualquer associação entre substâncias onde tu consegue identificar uma e outra, tu vai ter então uma mistura heterogênea. Aqui eu coloquei um exemplo, bem conhecido, água com óleo, onde se eu tiver uma mistura de água com óleo, eu vou conseguir enxergar a fase que tem apenas óleo e também vou conseguir enxergar a fase onde tem apenas água, certo? Então aqui uma diferenciação bem rapidinha de mistura homogênea e heterogênea, tranquilo? Falando de sistemas, tá? Quando a gente fala de sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos, tem que cuidar. Porque assim, mistura homogênea é a mistura entre duas substâncias e tem que ser diferentes, certo? Onde elas vão ter apenas uma fase. Agora, sistema homogêneo tem uma característica de eu conseguir ter um sistema homogêneo de duas maneiras. Pode ser apenas uma substância pura, que daí nem é mistura. Botei esse copo de água aqui e eu estou querendo dizer que isso daqui seria água pura. Não é água da torneira, não é água mineral, seria água pura, que dentro do laboratório a gente chama de água destilada, tá? Então essa água pura, apenas H2O, não tem nada dissolvido nela, ela é uma substância pura e por isso forma um sistema homogêneo. Afinal de contas tem apenas água, não tem mais nada, não tem nenhuma diferenciação de fases aqui, certo? E eu também posso ter um sistema homogêneo da maneira como eu havia falado anteriormente, que seria através de uma mistura homogênea, ou seja, eu teria duas ou mais substâncias diferentes misturadas e eu não conseguiria, digamos, diferenciar uma da outra. Botei aqui um outro exemplo de outra liga, antes eu havia falado do latão, que seria cobre e zinco, aqui eu falei de aço, que é uma mistura entre ferro e carbono, certo? Então, aqui representados temos dois sistemas homogêneos, um não é mistura e o outro é mistura. Para ser homogêneo vai ter que obviamente ser uma mistura homogênea, certo? Um sistema heterogêneo pode aparecer de duas maneiras, tá? Eu consigo ter um sistema heterogêneo se eu tiver uma única substância, só que em diferentes estados físicos. Isso a gente vê todos os dias em casa. Água com gelo, certo? Se eu tiver água no estado líquido e gelo no estado sólido, eu vou conseguir diferenciar onde está um e onde está outro. Eu tenho a fase do gelo, tenho a fase da água, digamos assim, é macroscopicamente visível, certo? Então é uma substância pura e é um sistema heterogêneo porque se apresenta aqui em dois estados físicos.
Agora, eu posso ter um sistema heterogêneo também através de uma mistura heterogênea. Aqui, na água com gelo, não posso chamar de mistura, porque eu só tenho uma única substância. E agora que na mistura heterogênea, eu teria aqui, né, digamos assim, uma associação entre substâncias diferentes. Aqui eu tenho um exemplo de granito, que é uma mistura de 3 minerais, que seria o quartzo, o feldespato e a mica, certo? Então falamos aí então de mistura homogênea e mistura heterogênea, sistema homogêneo e sistema heterogêneo, que são coisas diferentes, a gente tem que ter cuidado na hora de interpretar, beleza? Então é isso daí, gurizada, essa aula bem curtinha, só para tirar as dúvidas de misturas e sistemas, beleza? Curtam o nosso projeto aulad.com.br, compartilhem no Facebook, clique no gostei aqui no vídeo. Um abraço, até a próxima!